Bem, hoje nós vamos ver um tópico novo na matéria, que é a integração, né? Nós vimos até agora o conceito de derivada e vamos começar a ver agora exatamente o inverso da derivada, né? Bem, antes de apresentar de fato o que é integração, eu quero motivar o problema da seguinte forma. Um problema muito comum e aberto até a invenção do cálculo era como se avaliar a área de regiões quaisquer, né? O cálculo de regiões poligonais já era conhecido até há milênios, né? Mas, entretanto, se tinha um interesse de saber qual a área delimitada por uma curva qualquer, né? Daí a gente vai considerar o seguinte problema, né? Se eu tenho uma função contínua num intervalo AB e agora nós queremos achar qual é a área delimitada pelo gráfico dessa função no intervalo AB e o eixo do x. Ou seja, a gente quer encontrar a área lá aí destacada em azul nesse gráfico, né? Então, de início, se pensou em duas maneiras de atacar esse problema, né? O primeiro método era o método dos retângulos e um segundo método é o método das antiderivadas, né? O método dos retângulos, a ideia dele é uma ideia intuitiva, eu já tinha mostrado ele aqui no início, quando nós vimos limites. E a ideia é a seguinte: pegar a região onde nós queremos avaliar a área, dividir em retângulos, né? A gente vai refinando a quantidade de retângulos, ou seja, aumentando essa quantidade de retângulos, e dá para se perceber, pelo menos intuitivamente, que quando a quantidade de retângulos tende a infinito, nós teríamos, como nesse último gráfico, o valor da área sobre essa curva, né? O outro método, o método das antiderivadas, na verdade foi uma percepção excepcional de Newton e Leibniz, já vai enxergar o cálculo da área de uma outra maneira. A ideia é a seguinte, né? Nós estamos interessados em medir essa área como está destacada aí na cor azul, né? E seja uma função, que é aqui chamada de A, que nos daria a área sobre a curva desde um ponto A até um ponto arbitrário X. Ou seja, se nós queremos saber a área de qualquer região depois de A, bastaria avaliar a função nesse ponto, né? E a gente sabe também, lembra da definição de derivada, que a derivada dessa função é dada por esse limite aí. É o limite quando h tende a zero desse quociente, ou seja, a área avaliada em x mais h menos a área avaliada em x dividido por h. Agora observe o seguinte, né? Se a gente pensar na função a, esse numerador do limite, né, é a diferença de duas áreas, né? É a diferença da área que vai de a até x mais h menos a área de a até x. Ou seja, essa diferença é a área destacada aí na cor azul, né? Ou seja, esse é o numerador do quociente onde a gente está querendo calcular o limite, né? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aproximar essa área, né, essa área entre x e x mais h pela área de um retângulo, né? Então a gente vai calcular a área desse retângulo como sendo a base vezes a altura, né? A base simplesmente é h, né? Porque é a diferença entre x e x mais h, né? E a altura agora é f de c, sendo que c é um ponto entre x e x mais h. No desenho aqui a gente colocou esse ponto exatamente como ponto médio. Então, o nosso quociente, que a gente vai calcular o limite depois, seria agora aproximado como sendo f de c vezes h, ou seja, a área do retângulo dividido por h. A gente cancela o h, vai resultar simplesmente em f de c, né? Ou seja, a derivada da função área agora
vai ser então simplesmente o limite, quando h tende a zero, de f de c, né? Mas a gente sabe o seguinte, que o limite da função quando h tende a zero, nesse caso vai ser o próprio f de x, né? Observe no gráfico, quando h tende a zero, x e x mais h vão coincidir e o resultado vai ser exatamente f de x, né? Qual é a conclusão da gente? Na verdade, a derivada da função área é simplesmente a própria função debaixo da qual nós queremos calcular a área, né? Então, como agora nós chegamos à conclusão que a derivada da função área é a própria função, a ideia do método das antiderivadas é a seguinte, ó, se nós conseguirmos encontrar a função cuja derivada é f, então nós de fato conhecemos qual é a expressão para a área debaixo da função, né? Então agora nós vamos começar a ver o conceito de integral, né? Inicialmente de integral indefinida, né? A ideia do conceito de integral indefinida vai ser exatamente parecida com o método que nós vimos agora das antiderivadas. Nós vamos tentar encontrar a função cuja derivada é uma função conhecida, né? Então o que é a antiderivada de uma função f no intervalo, né? A gente diz que uma função f maiúsculo, a nossa anotação aqui, então a gente chama essa f de maiúsculo de antiderivada da função. Perceba que esse é o conceito inverso ao que nós vimos de derivada. Em derivada nós tínhamos uma função e queríamos calcular a derivada da função. Agora nós temos a derivada da função e queremos saber qual a função cuja derivada dá essa função conhecida. Ou seja, isso é a antiderivada da função. Então vamos dar uma olhada no exemplo, né? Então, ó, são duas funções diferentes, f e g. Note que elas são parecidas, mas essas duas funções são antiderivadas da função menos 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, né? Não é difícil verificar que se nós derivarmos tanto a f maiúsculo quanto a g maiúsculo, nós obteremos exatamente a f minúsculo, né? Esse resultado agora nos diz o seguinte, a gente viu nesse exemplo duas funções que são antiderivadas de uma outra função e que, se vocês observarem com atenção, elas só diferem numa constante, né? Esse resultado agora nos diz exatamente isso, né? Se eu tenho uma f maiúsculo que é uma antiderivada de uma f minúsculo, então, dada qualquer constante c, né, qualquer número real c, uma outra função f maiúsculo mais c é também uma antiderivada da f minúsculo. Então, se nós encontramos uma antiderivada de f minúsculo e chamamos ela de f, basta a gente somar qualquer constante a essa f maiúsculo, todas serão antiderivadas de f minúsculo. Bem, esse processo de encontrar a antiderivada é chamado de integração ou antidiferenciação, né? O termo mais comum é integração, né? O termo que a gente vai privilegiar daqui para frente, né? Então, olha só, a gente já percebeu que o objetivo é encontrar a f maiúsculo cuja derivada dá a função f, tá? Ou seja, f maiúsculo é a antiderivada de f minúsculo, né? Então a gente costuma dizer o seguinte, que a gente está fazendo uma integração de f de x em relação à variável x. Lembra que a variável x era a variável independente da função, né? E a gente usa a seguinte notação, isso é novo para vocês, né? Observe que tem como se fosse um S estilizado, ou tem gente que chama uma cobrinha, né? Esse é o símbolo de integração, né? Ou o sinal de integração, né? Ou seja, esse símbolo novo para vocês. Ao lado do símbolo a gente coloca a função que nós queremos
encontrar a antiderivada. Então temos o símbolo de integral, a função que é chamado integrando, eu vou voltar a falar disso, e ao lado dx. Dx indicaria em relação a qual variável nós queremos achar a antiderivada, né? Então, de uma maneira geral, a gente diz o seguinte, ó, a integral de f de x em relação a x é igual a f de x, lembra, a antiderivada da função, mais uma constante, né? Então, nós temos aí destacado o sinal de integração, né? Nesse caso de integral indefinida, desculpe. Temos a função, que nós queremos achar a antiderivada, a gente chama ela de integrando, né? Que estaria debaixo do símbolo de integral. E chamamos essa constante, lembra que uma constante é um número real qualquer, chamamos essa constante de integração, né? Tudo isso, então, resumindo, é a integração da função f de x em relação a x, né? E o resultado disso é f maiúsculo mais c, né? Então, vamos dar uma olhada no exemplo, né? Esse exemplo que nós já vimos, né? O exemplo 5.1, né? A gente já tinha verificado o seguinte, que a derivada desse quociente aí, x mais 1 dividido por x menos 1, dá exatamente a nossa função f de x, né? Então, obviamente, né, usando agora a nossa notação de integração, a integral dessa função f de x, que é o menos 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, né? A integral dessa função em relação a x vai dar exatamente o quociente que a gente conhece, né? X mais 1 dividido por x mais 1, mais a constante arbitrária, né? Bem, então dá para perceber o seguinte, que essa ideia inversa da derivação, né? Lembra a derivação, eu já falei isso aqui, vou voltar a falar. A derivação, a gente pegava uma função e queria achar a derivada. Agora eu pego, no fundo, a derivada da função e quero achar qual é a função cuja derivada dá essa função aí. Então, são operações inversas, né? Então, vamos ver um outro exemplo. A gente sabe, pela regra da potência para derivação, que a derivação de um termo genérico x elevado a alfa dá o quê? Alfa vezes x elevado a alfa menos 1, né? Se vocês recordarem um pouquinho, essa era a regra da potência para derivadas, né? Então, a gente pode deduzir agora uma regra da potência para integração, né? Observando que a gente aplicando essa regra a esse termo genérico aí, x elevado a beta mais 1, tudo isso dividido por beta mais 1, o resultado dessa derivada vai dar exatamente x elevado a beta. Então, com isso, nós podemos definir a regra da potência para integrais, né? Já tínhamos visto para derivadas e agora para integrais, né? E que regra é essa? Ela nos diz que a integral de um termo genérico x elevado a beta é x elevado a beta mais 1, tudo isso dividido por beta mais 1, lembra mais uma vez a constante de integração, né? A constante arbitrária. A única restrição que a gente está fazendo aqui é que beta seja diferente de 1, né? O caso beta igual a 1 a gente vai estudar particularmente daqui a 2 aulas, quando nós estudarmos as funções exponenciais e logaritmas, né? É um caso que não é um caso de uma função do tipo potência, é uma função, na verdade, logarítmica. Então, tem alguns exemplos aqui onde a gente vai aplicar agora a regra da potência para integrais, alguns exemplos, né? Um exemplo bem simples, que é x elevado ao cubo, né? Aplicação direta da regra da potência. Isso vai nos dar o quê? X à quarta dividido por 4 mais a constante de integração, né? Um outro exemplo muito simples é a integral da constante igual a 1, né? Então, a gente pode enxergar essa função constante igual a 1 como sendo x elevado a 0. Lembra que qualquer número elevado a 0 dá sempre 1, né? Então, aplicando agora a regra da potência, a gente vai chegar à conclusão que a integral da função 1 é o quê? X, né? A função x,
mais a constante de integração C, né? Tem uma observação aí que é comum, essa é só uma questão de notação, quando a gente está escrevendo a integral da função 1, né? Ou seja, integral da função 1 dx, a gente omite 1, essa constante 1, e escreve simplesmente integral de dx, né? É só uma nomenclatura diferente, né? E mais um exemplo, né, que também recai no caso da potência, é a integral da função 1 sobre raiz de t, nesse caso, né? Houve uma mudançazinha na nomenclatura da variável de integração, né? Então agora, ó, observe que nós temos a integral de 1 sobre raiz de t dt, né? Ou seja, o dt indica que t agora é a variável de integração, né? Então, aplicando a regra da potência, né, a gente vai chegar que a integral dessa função nada mais é do que 2 vezes a raiz de t mais, como sempre, a constante de integração, né? Bem, agora nós vamos começar a ver algumas regras sobre integrais e a gente pode fazer um paralelo, já que vocês já estudaram as derivadas, né? Existem regras que nós vimos lá para o cálculo de derivadas, né, para a derivação, e vocês vão ver que sempre existe uma análoga para o cálculo de integrais, né? Então, para cada regra lá de derivada tem a sua análoga para o caso da integração, né? E vamos começar a ver essas regras agora. A primeira regra é a regra da homogeneidade, né? Essa regra nos diz o seguinte: se eu quero calcular a integral de uma função multiplicada por uma constante, a gente pode simplesmente calcular a integral da função e depois multiplicar esse resultado pela constante, né? Então, quando a gente vê ali a regra, a gente vê que a constante C, que estava multiplicando o f, passou a multiplicar agora a integral toda. É muito comum a gente dizer o seguinte, que eu passei a constante C para o lado de fora da integral, né? Então, essa é a primeira regra sobre as integrais indefinidas, né? A segunda regra, lembra que também a gente tinha uma para derivadas, né? Que era a regra da adição. Ela nos diz o seguinte: se a minha função é composta, na verdade, da soma de duas funções, né, e eu quero calcular a integral dessa soma, eu posso fazer o seguinte: calculo a integral de uma função, calculo a integral da outra função e somo as duas, né? Da mesma forma, a regra da diferença, que na verdade é um resultado que deriva da regra da adição e da regra da homogeneidade, né? Ela nos diz o seguinte: se agora a minha função é a diferença de duas funções e eu quero calcular a integral dessa diferença, eu faço o seguinte: calculo a integral de uma função, calculo a integral da outra função e subtraio uma da outra. Ou seja, calculo a diferença das duas integrais, né? Então, vamos dar uma olhada no exemplo. É um exemplo, embora simples, mais trabalhoso, que vai usar várias dessas regras agora, né? Então, vamos calcular a integral dessa função racional aí. Lembra que a gente já sabe calcular integrais de funções do tipo potência, né? Mas vamos calcular essa integral, né? Então, a gente pode reescrever essa função agora, fazendo algumas simplificações, né? E a gente observa que resultou em 3 termos, né? O primeiro termo é x2, ou seja, a gente pode aplicar diretamente potência. O segundo termo é uma constante, 3 simplesmente. E o terceiro termo é um pouquinho mais complexo, que é uma constante multiplicada por uma função que a gente também pode enquadrar no caso de potência, né? Então, agora a nossa integral, a gente vai fazer o seguinte: pela regra da adição, a gente pode decompor na integral de 3 funções diferentes, né? Quais são, né? X ao quadrado, 3 e 5 vezes x elevado a menos 2, né? Então, vamos calcular a primeira dessas integrais, né? Muito fácil pela regra da potência. Isso vai resultar simplesmente em x ao cubo dividido por 3 mais a constante de integração, né? A segunda integral é fácil, é uma constante. Lembra, pela regra da homogeneidade, eu passo essa constante para fora da integral. Ficou simplesmente a integral da função 1, que nós já tínhamos calculado. Então, isso vai resultar em quê? Em 3, que multiplica o quê? X mais a constante de integração, né? E o terceiro termo, né? A terceira função, 5 vezes x elevado a menos 2,
É um pouquinho mais complexo, mas também é fácil pelas regras que agora nós sabemos. Primeiro a gente pode aplicar a regra da homogeneidade e esses 5 a gente passa para fora da integral, né? Já usando a nomenclatura mais popular, né? Digamos assim. E depois a gente aplica a regra da potência, né? Aplicando a regra da potência, o resultado geral vai ser 5, que multiplica o quê? X elevado a menos 1 dividido por menos 1 mais a constante de integração, né? Então resta agora, lembra, pela regra da adição, simplesmente somar o valor das 3 integrais. E o resultado vai ser, dessa integral vai ser essa função aí, x ao cubo sobre 3 mais 3x menos 5 dividido por x. Mais uma constante de integração. Observe que agora essa constante de integração surgiu devido à soma, né, ou soma e multiplicação das 3 constantes de integração que nós obtivemos em cada uma das integrais, né? Agora nós vamos começar a ver uma outra técnica para resolver integrais, né? Que ela, na verdade, pode parecer difícil a princípio, né? Mas vocês vão ver que ela pode facilitar e muito cálculos de integrais um pouco mais complexas, né? Isso é chamado de integração por substituição. Alguns autores também chamam isso de mudança de variável, né? Então, qual é a ideia da integração por substituição, né? Em primeiro lugar é o seguinte: nós temos uma função que está sendo notada aqui por f chapéu e nós sabemos calcular a integral dessa função. Ou seja, nós sabemos calcular a integral de f chapéu, né? E o resultado dessa integral a gente está chamando de f maiúsculo chapéu. Vocês devem ter observado que a gente sempre está usando a notação f minúsculo para a função que eu quero integrar e f maiúsculo para a antiderivada dela, né? Então a gente sempre vai usar isso, minúsculo para o integrando e maiúsculo para a antiderivada. Então, essa função f chapéu a gente sabe integrar. A integral dela dá f maiúsculo, chapéu, né? E agora eu tenho uma outra integral de uma outra função, f somente, sem chapéu, e eu quero calcular a integral dessa função. Observe que no primeiro caso a gente sabia fazer aquela integral. E a segunda, eu quero calcular a integral dessa f daí. Ou seja, eu quero saber quem é a f maiúscula agora, né? Olha só, se a gente consegue encontrar uma outra função g, né, de tal forma que ela seja diferenciável nesse intervalo de integração, e isso daí seja verdade, ou seja, a minha função f é o resultado de quê? Da composição da f chapéu, a primeira função, com a g vezes a derivada dessa função g. Se essa g que a gente encontrou satisfaz isso daí, então, ó, a integral da f, ou seja, a f maiúsculo sem chapéu, vai ser facilmente obtida como a f chapéu maiúsculo, ou seja, a antiderivada da f chapéu, composta com a g. Em termos de notação, pode parecer complexo, mas quando a gente vir um exemplo já, a gente vai ver que isso vai facilitar em muito o cálculo de certas integrais, né? Então, olha só, não é difícil verificar que isso é verdade, né? Eu pego lá, na verdade, a f chapéu composta com g e vou derivar isso, né? E a gente vai observar que essa derivada vai dar exatamente a função que a gente quer, né? Então, não é difícil, usando a regra da cadeia, lembra da regra da cadeia para derivadas, né? Aplicando a regra da cadeia, a gente vai calcular que esse resultado vai dar exatamente a nossa f, né? Então, com isso, a gente pode usar essa função g para facilitar o cálculo da integral que nós queremos calcular a partir de uma integral que nós sabemos calcular, né? Então, ó, aí está destacado exatamente o resultado que interessa a gente, que é que a f vai ser obtida exatamente da composição
da f chapéu com a g multiplicada pela derivada da função, né? E aí, finalmente, a gente calcula facilmente a integral indefinida da f, né? Vamos ver isso agora no exemplo, que aí vai ficar mais claro para vocês, né? Na verdade, às vezes a apresentação formal na matemática traz alguma dificuldade, mas eu gostaria que vocês atentassem para entender as definições e as formalidades da matemática. Isso evita que a gente cometa erros quando está fazendo, por exemplo, até um exemplo, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aí, que aparentemente é simples, mas que necessariamente a gente vai ter que usar esse resultado. A gente quer calcular agora a integral dessa função raiz de 7x mais 2. Certamente, 7x mais 2 é uma função muito fácil de integrar. Vocês sabem integrar ela com as regras que nós já vimos até agora, né? Mas calcular agora a integral de raiz disso é um pouquinho mais complexo, né? Então, olha só. Então, a função que nós queremos integrar é raiz de 7x mais 2, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou escolher a nossa g como sendo 7x mais 2. Tá? Essa vai ser a função que a gente vai usar de ligação entre essa integral que a gente está querendo calcular e uma outra integral que eu vou mostrar aqui que a gente sabe calcular, que é a integral de raiz, né? Tá? Então, essa função, a derivada dela é simples, é simplesmente 7, né? 7x mais 2 derivando dá 7. E agora vamos definir a função f chapéu como sendo raiz de u sobre 7. Observe que essa função raiz de u sobre 7 nós sabemos integrar, né? Porque a gente pode, usando lá a homogeneidade, passar esse 1/7 para fora da integral, vai ficar simplesmente integral de raiz de u. Isso a gente sabe calcular e já fizemos até hoje aqui num exemplo, né? Então, ó, fazendo a composição, né? Ou seja, ó, f composta com g vezes a derivada de g, é simplesmente um algebrismo, a gente vê que vai dar a própria f. Ou seja, essa combinação que nós encontramos satisfaz as condições do resultado anterior, né? Agora, olha só, integral de raiz de u sobre 7, a gente sabe calcular. Ó, pela regra da homogeneidade, passa esse 1/7 para fora da integral, resultou simplesmente o quê? Integral de raiz de u, né? Isso a gente sabe calcular, nós já fizemos aqui, né? Pela regra da potência, isso vai dar simplesmente, né? Lembra que a gente adiciona 1 ao expoente e divide tudo por esse novo expoente. Então resultou o quê? 1/7 já estava lá, do lado de fora da integral. U elevado ao expoente meio mais 1. Tudo isso dividido exatamente sobre meio mais 1, né? Mais, como sempre, a constante de integração, né? Então, ó, simplificando isso, nós obtivemos o seguinte. Essa integral nada mais é do que 2 dividido por 21 vezes u elevado a 3/2. Ou seja, a integral de raiz de u sobre 7 nós sabemos calcular, né? Lembra que a integral que nós queremos calcular é a da f, né? Agora é muito fácil, usando esse resultado. Como? A integral de fato da f, a função que nós queremos calcular, vai ser simplesmente a f chapéu composta com a g, né? Quem é f chapéu? Está exatamente na linha anterior. 2 dividido por 21 vezes u elevado a 3/2. Então, basta agora compor com a g, lembra quem era a g? 7x mais 2, para ter o nosso resultado lá no final dessa linha, né? Já a integral da nossa f de x. Observe que, de fato, a gente teve que calcular agora a integral de uma função raiz só. E simplesmente no final substituímos a função g que nós escolhemos para calcular a integral finalmente. Por isso que se usa isso também como uma mudança de variável. Inicialmente nós tínhamos uma integral em x, passamos a calcular uma integral, nesse caso, em u, e depois só desfizemos a mudança de variável e obtivemos a nossa integral, né? Bem, esse é um outro exemplo, né? Parecido com o anterior, né? Só que agora a gente vai ter que escolher uma função para fazer a composição um pouquinho diferente, né? Então, essa integral, né?
A gente quer calcular agora a integral dessa função aí, né? X ao quadrado dividido por x ao cubo mais 4, tudo isso elevado ao cubo, né? Então agora vamos fazer uma escolha um pouquinho diferente, né? Vamos escolher a função g, que vai fazer a ligação, ou seja, a gente está fazendo aquela mudança de variável, como sendo x ao cubo mais 4. E a gente, mais uma vez, sabe calcular a derivada disso, né? Dá simplesmente 3x2, né? Então, ó, agora vamos fazer o seguinte, ó, a função que nós queremos integrar agora vai ser simplesmente 1 sobre 3x ao cubo, né? Por quê? Porque escolhendo dessa forma, quando a gente compõe essa função que a gente escolheu com a g e multiplica pela derivada, a gente resgata novamente a função f de x, né? Ou seja, essa escolha da gente, tanto da g quanto da f, satisfaz as condições do resultado lá sobre integração por substituição, né? Tá? Então vamos lá, agora vamos calcular a integral de uma função mais simples, né? Ou seja, da f chapéu, né? Calculando a integral, passamos para fora a constante, mais uma vez, pela homogeneidade, né? E ficamos então simplesmente com a integral de 1 sobre u elevado à quinta, né? Que a gente aplica diretamente a regra da potência, né? Então, aplicando a regra da potência, dá essa expressão aí. E simplificando agora, a gente ficou simplesmente com menos 1 sobre 12, desculpa, vezes u elevado a menos 4. O que a gente faz agora? Agora já calculamos a integral, vamos substituir em u a expressão da g, né? Que foi a escolha que nós fizemos. Então, a integral da função que a gente quer calcular é obtida agora simplesmente substituindo a u na linha acima, exatamente pela expressão da g, né? E a nossa integral, que a princípio parecia mais complicada de avaliar, foi calculada muito simplesmente, né? Bem, agora a gente passa por uma segunda parte, né, que nós vimos a integral indefinida, né? E lembra que eu fiz a comparação, é o seguinte, a integral indefinida era uma coisa inversa da derivação, ou seja, a gente tinha uma função que eu quero encontrar uma outra função cuja derivada dá a função que a gente quer integrar, né? Agora não, vamos ver a definição da integral definida. A integral definida vem agora exatamente suprir a forma da gente avaliar áreas, né? Lembra que a gente no início da aula falou sobre isso, né? Então, o que é agora a integral indefinida, né? De início, vamos considerar o seguinte, que a gente tem uma função, né, contínua num determinado intervalo AB, e que essa função é positiva nesse intervalo AB, né? Ou seja, ela está toda, o gráfico dela está toda acima do eixo do x, né? Então, ó, a área debaixo dessa curva, no intervalo AB, delimitado pelo eixo x, né? Exatamente como a gente tinha visto no início, ela é definida por essa expressão aí, né? Tá? Ou seja, a gente está dizendo que a área, né, vai ser um limite. Que limite é esse, né? A gente está pegando esse intervalo AB, dividido em retângulos, lembra daquele conceito que a gente falou no início da aula? Estamos dividindo em retângulos e calculando a área desses retângulos, né? À medida que a gente aumenta o número de retângulos, ou outra forma de ver é que a gente vai aumentando o número de retângulos e diminuindo a largura de cada retângulo, né? Esse somatório das áreas, né, vai tendendo exatamente a área debaixo da curva f de x, né? Então, ó, o que nós fizemos? A gente pegou o gráfico da função f de x, pegamos o intervalo AB, dividimos em subintervalos e em cada subintervalo definimos um retângulo, né? Como, por exemplo, ali no segundo subintervalo, né, nós temos um retângulo ali. A área desse retângulo é calculada como? Base vezes altura, né? Então, ó, ela seria o quê? A altura
dada nesse caso aí por f de x2, nesse exemplo, né? Que está lá num dos termos do somatório, vezes a largura, né? E quem é a largura desse retângulo? Como a gente dividiu retângulos de mesma largura, nada mais é do que b menos a, ou seja, o comprimento de todo o intervalo, né, dividido pelo número de subintervalos. Então, essa é a largura de um retângulo ou um subintervalo, né? Então, essa é a área de um retângulo. Quando a gente soma todas as áreas e faz esse número de retângulos tender a infinito, nós teríamos a área debaixo da curva, né? Que é, na verdade, o limite desse somatório aí. Observe que essa expressão aí que a gente está avaliando o limite, ela tem a soma das áreas dos retângulos, né? Bem, nós fizemos, para definir a área, a seguinte escolha para determinar a altura de cada retângulo. Nós escolhemos lá exatamente o ponto médio de cada retângulo. Isso nos dava a altura do retângulo, né? Agora, a escolha poderia ser feita de outra forma, né? Nós poderíamos, por exemplo, escolher os pontos à esquerda do retângulo, como está ali na setinha. Ou, por exemplo, os à direita, né? O resultado seria idêntico, porque nós vamos fazer essa quantidade de retângulos tender a infinito, né? Então, todos eles vão coincidir com o valor da área debaixo da curva f de x, né? Agora é o seguinte, né? Lembra que antes nós fizemos uma restrição, né? Qual foi a restrição? Corta o eixo do x, ou seja, ela tem trechos acima do eixo do x e abaixo do eixo do x. Então a gente vai definir uma área um pouquinho diferente agora, né? Sem a restrição de que f de x seja positiva, a gente vai definir a área exatamente da mesma forma como nós acabamos de definir, né? E a gente vai chamar agora essa área, ou seja, é um limite também de soma de retângulos, só que a gente vai chamar essa área de área líquida, com sinal da curva f de x no intervalo i. Ou seja, agora a área não tem o significado que normalmente a gente sabe que uma área tem. Uma área, tipicamente, é um valor positivo, né? Mas agora, para o conceito que a gente precisa entender que poderia existir uma área negativa, né? O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Na hora que eu vou calcular a nossa área, né? Que nem está aí, a nossa área aí é composta da soma de 4 áreas, né? Eu poderia ter áreas que contribuem positivamente para essa área total, ou para a área líquida, né? Que são essas duas áreas aí, por exemplo, a 2 e a 4, né? Que estão até pintadas de azul, né? Então, essas duas áreas resultam em valores positivos, né? Então, são áreas positivas, muito parecido com o conceito que a gente conhece de área, né? Agora, nós temos mais dois termos, né? Quais são esses termos? A1 e A3. Essas são áreas com valor negativo. Elas têm valor negativo exatamente porque a função nessa região é negativa, né? Observe que nessa região que está em laranja aí, a função está abaixo do eixo do x, né? Ou seja, seus valores são negativos. Então, isso é que para a gente agora significa uma área. Embora normalmente a gente não tenha visto esse conceito de que uma área seja negativa. Agora, para a gente, quando a gente calcula integrais, na verdade, a integração significa, a integral definida significa uma área, esse valor pode ser negativo, né? Então, olha só, até agora nós definimos as integrais definidas fazendo a seguinte suposição. Eu dividia o intervalo AB em subintervalos, mas todos de mesma largura, né? Lembra que a gente pegava o intervalo, dividia, então todos eles tinham a mesma largura H. Entretanto, isso não é necessário, né? Nós poderíamos simplesmente pegar o intervalo AB, dividir em subintervalos que não tenham a mesma largura, né? Eles podem ter larguras diferentes. Então,
uma partição de um intervalo AB é o conjunto de todos os subintervalos desse intervalo AB, de forma que todos os subintervalos preencham o intervalo AB. Então, agora, como a partição não é uniforme, cada subintervalo ou cada retângulo, como a gente quiser interpretar, tem uma largura HK. Note que lá no gráfico agora, até a gente destacou o caso do terceiro subintervalo que tem largura H3. Observe que todas as larguras são diferentes agora, né? Então, HK é a largura do késimo subintervalo, né? E a gente vai chamar de H máximo, né, o maior de todos os HKs, ou seja, qual a largura do subintervalo mais largo, né? Tá? Esse H máximo a gente chama de tamanho da malha da partição. Tá? Normalmente a partição também se usa o termo malha para designar uma partição, né? Então, ó, olhando agora o gráfico, dá para observar claramente que as áreas calculadas em cada subintervalo são diferentes, porque tem larguras diferentes e, obviamente, alturas diferentes. A altura vai ser determinada pelo valor da função, né? Nesse exemplo aí, o H máximo, né, ou seja, o tamanho da malha da partição, é exatamente H1, que é o mais largo de todos, né? Então, agora a gente vai definir formalmente a chamada integral definida de Riemann, né? Então, a gente diz que uma função é integrável a Riemann ou simplesmente integrável em um intervalo finito e fechado se esse limite aí... Que limite é esse? Ó? Ele é muito parecido, né, com aquele limite da soma das áreas que nós já vimos. A diferença é que agora a partição não é mais regular, né? Eu tenho, ó, cada areazinha é f de xk vezes hk, e o hk agora muda para cada subintervalo, né? Então, se esse limite existe e não depende da partição, a gente diz então que essa função é integrável nesse intervalo, né? O nome completo seria integrável a Riemann. Normalmente não se usa dizer que é integrável a Riemann, né? Então, olha só, voltando aqui, repetindo aqui, essa integral não pode depender em nada, nem da partição, nem dos valores da função, né? O que é intuitivo para a maioria dos casos, né? E a notação é muito parecida com o que a gente viu de integral indefinida. A diferença é o seguinte, né? Nós vimos que a notação de integral indefinida usava o símbolo de integral, ou integrando, que era a função, e dx, né? Agora nós temos um superíndice e um subíndice, né, junto ao símbolo de integração para designar os limites de integração. Isso nos diz o seguinte, ó, eu estou querendo avaliar a integral da função no intervalo AB. Então, existe um limite inferior de integração, A, existe um limite superior de integração, B, né? Normalmente a gente diz que esses são os limites de integração, né? Ou o intervalo de integração, né? Então a gente, de uma forma geral, diz que essa é a integral definida da função desde A até B, né? Bem, qual é a interpretação da integral definida dentro do intervalo AB, né? Na verdade é até intuitivo, porque a gente partiu do cálculo de áreas para definir a integral, né? Então o significado da integral definida no intervalo AB é exatamente a área líquida que a função nos fornece dentro desse intervalo, né? Então, ó, seja esse exemplo aí extremamente simples, né? Que a gente quer calcular a integral da função raiz de 1 menos x2, né? Então, qual é o significado dessa integral? É essa área em azul aí, próximo ao apontador, né?
Então, essa área é exatamente a integral dessa função de 0 a 1, né? Que é onde a gente está querendo calcular a área, né? Ó, observe no eixo do x que a gente está calculando desde 0 até o ponto 1, né? Bem, então, como é que a gente calcula essa área? Simplesmente integrando a função nesse intervalo de integração. De 0 a 1, o resultado dá π sobre 4. Ou seja, aquela área ali em azul tem o valor π sobre 4, né? Bem, a partir de agora a gente vai ver algumas características e propriedades das integrais definidas, né? Lembra que quando a gente estudou derivadas, a gente também fez isso. Nós estudamos as regras de derivação e depois começamos a ver propriedades das derivadas, né? Vamos fazer a mesma coisa agora com as integrais, né? Então, olha só, uma primeira propriedade, que é até intuitiva, nos diz o seguinte: se eu estou querendo calcular uma integral de a a, ou seja, o limite inferior de integração é a e o limite superior de integração também é a, o resultado dessa integral é 0. É intuitivo por quê? Na verdade, como se o meu intervalo de integração tivesse largura 0. Então, eu não tenho que avaliar área nenhuma. Na verdade, a área seria uma linha. E qual a área dessa linha seria 0, né? Outro fato também é fácil de verificar é o seguinte: se eu quero calcular agora uma integral com limites de integração trocados, ou seja, eu tenho calculado a integral de a até b e quero calcular a integral de b até a, isso significa que eu troco o sinal do valor da integral definida, né? Exatamente como está aí, né? Ó, a integral de b a é igual a menos a integral de a b, né? Ó, esse exemplo aí mostra exatamente esse resultado, né? Ó, a integral de 0 a 1 que a gente calculou aqui dessa função, raiz de 1 menos x2, vai ser igual a menos o valor da integral de 1 até 0, né? Ou seja, a integral de 1 até 0 vale menos π sobre 4, né? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre as condições, porque nem sempre a gente consegue calcular integrais definidas, né? Lembra que nós começamos, vou dar uma recapitulada agora, nós começamos vendo o conceito da integral indefinida. Lembra qual era a ideia da integral indefinida? Era calcular a antiderivada de uma função. Ou seja, o resultado era uma função. E depois nós começamos a estudar as integrais definidas. As integrais definidas calculavam áreas, ou seja, o resultado eram números, né? Eram valores, né? Então agora eu vou mostrar algumas condições para que as integrais definidas possam ser calculadas. Nem sempre elas podem ser calculadas. Para isso eu preciso de um conceito que é o conceito de uma função limitada, né? Então a gente diz que uma função f é limitada num intervalo i se a gente consegue encontrar um número de tal forma que a função, os valores da função estejam entre menos m e mais m, né? Isso eu já vou botar o gráfico, significa que a minha função está limitada a uma determinada região, né? Então, ó, nesse gráfico aí a gente já vê que existem duas linhas que delimitam a região onde a função está limitada, ou seja, eu tenho um intervalo onde os valores estão nessa faixa aí, né? Então, ó, essa função f é limitada quando o gráfico da função dentro desse intervalo está entre as retas y igual a menos m, que é a reta na parte de baixo do gráfico, e a reta y igual a m, que é a reta em vermelho na parte de cima do gráfico, né? Então, ó, lá no nosso intervalo agora b, observe que o nosso intervalo AB está ali notado A, o B, ó, o A fica um pouquinho depois do 2 e o B fica um pouquinho depois do 9. Então, nesse intervalo AB, a função certamente é limitada, né? Por quê? Ela está nessa faixa limitada por essas duas retas em vermelhas, né? Bem, então, ó, agora que a gente sabe o que é uma função limitada no intervalo, a gente vai usar esse conceito para criar algumas condições para integrabilidade, né? Que condições são essas, né? Se eu tenho uma função
contínua no intervalo AB, então certamente ela é integrável nesse intervalo, né? A segunda condição é a seguinte, né? Se no intervalo AB existe um número finito de descontinuidades, né? Mas ainda assim a função é limitada, então ela também é integrável em AB, né? E a terceira condição, mais simples, diz o seguinte: se a função não é limitada, ela não é integrável no intervalo AB. E agora nós vamos ver, na verdade estamos até repetindo, né, certas propriedades para a integral definida que são idênticas a que nós já vimos hoje para integrais indefinidas, né? Então, se nós temos duas funções f e g integráveis no intervalo AB, né, então também é integrável a função c vezes f de x, onde c é uma constante, né? E o cálculo dessa integral, como nós já vimos lá na regra da homogeneidade, pode ser feito passando a constante para o lado de fora da integral, ou seja, calcula a integral da função e multiplica pela constante, né? A segunda propriedade, idêntica à regra da adição, nos diz o seguinte: a integral definida da soma de duas funções é a soma das integrais definidas das funções, né? E da regra da subtração, né, que também nós já vimos, a integral definida das diferenças de duas funções é a diferença das integrais definidas das duas funções, né? Bem, um outro resultado muito útil, né, nos diz o seguinte: se a função é integrável num intervalo e dentro desse intervalo a gente tenha três pontos A, B e C, né, a integral de A até B, né, é igual à integral de A até C mais a integral de C até B. Ou seja, podemos decompor a integral na soma de duas integrais usando um ponto qualquer desse intervalo. Ó, preste atenção no seguinte: não importa a ordem que A, B e C sigam, isso será sempre verdade. Bem, um outro resultado, é até intuitivo, né, nos diz o seguinte: se a função é positiva dentro do intervalo de integração, então a integral também é positiva. Lembra daquele conceito de área com sinal, né? Nesse caso, se a função é sempre positiva, certamente a área será também positiva, né? O outro resultado nos diz o seguinte: se uma função f é sempre maior ou igual a g dentro do intervalo de integração, então a integral definida da f será sempre maior ou igual que a integral definida de g, né? Bem, para finalizar, né, nós começamos a aula hoje motivando a ideia de integral através do cálculo de áreas, né? Era um problema que ficou em aberto até a invenção do cálculo, né? Hoje, eu diria até que é uma ferramenta comum de se usar, né? Para isso, nós vimos inicialmente o conceito de antiderivada. Lembra que antiderivada, até o nome sugere, é o contrário da derivação, né? Existe a derivada e a antiderivada, né? Com isso, nós vimos o que é a integração. Lembra que a integração é a tarefa de encontrar a antiderivada, também é conhecida por antiderivação. E logo a seguir começamos a ver algumas regras para a integração, né? Lembra que, assim como na derivação, nós vimos as definições, a definição de derivação, vimos regras e passamos a usar as regras para calcular as derivadas, na integração também. Vimos o conceito de integração, vimos algumas regras de integração e vamos passar a usar as regras de integração, né? Vimos particularmente a integração por substituição, que era uma ferramenta que permitia que nós, fazendo uma mudança de variável, calculasse
mais facilmente certas integrais, né? E depois passamos a estudar as integrais definidas, né? Integrais definidas já envolviam esse conceito de área. Lembra que a integral indefinida não, envolvia funções somente, né? Então, as integrais definidas eram definidas a partir de somas de áreas e resultava, obviamente, no cálculo de áreas, né? Vimos formalmente a definição da integral de Riemann, né? Que levava em conta o caso mais geral do cálculo de uma área. E começamos a ver como a gente pode usar integrais para avaliar áreas debaixo de funções qualquer. Observe que isso dá a liberdade agora da gente calcular uma área qualquer, né? Desde que a gente conheça a antiderivada da função ou possa calculá-la, a gente pode calcular uma área qualquer, né? Finalmente, vimos algumas restrições para que as integrais pudessem ser calculadas e algumas propriedades das integrais definidas, que lembra que eram da soma, subtração, coisa que a gente já via desde a derivação, né? A gente vai continuar falando de integrais, nós vamos ver ainda o teorema fundamental do cálculo e vamos aplicar na próxima aula, né, as integrais para calcular áreas e volumes de determinadas regiões no espaço, né? Por hoje é só. Obrigado.